Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Gabriel aqui para mais uma videoaula de Geografia e hoje vamos falar aí sobre as mudanças climáticas. Tema muito importante aí que cai em Enem, cai em vestibulares aí pelo Brasil inteiro. Então se inscreve no canal, deixa o like, né, que é muito importante, por favor ajudem e bora para mais essa aula. Muito bem. Então, primeiramente, a gente tem que saber que as mudanças climáticas, elas são um tema aí que está muito em evidência, né? Em qualquer disciplina. Todas, né, as disciplinas, as escolas, enfim, buscam ensinar os seus alunos sobre as mudanças climáticas. Por quê? Porque simplesmente é sobre o futuro do nosso mundo, né? O nosso mundo, ele depende, né, que as mudanças climáticas não afetem tanto o meio ambiente, né, para a gente conseguir sobreviver por muito mais tempo. Então, as mudanças climáticas, a primeira coisa que o professor já fala para vocês é que são, né, variações do clima em escala global, né, ou seja, no mundo inteiro. Então, o clima, o que seria ele? Por exemplo, eu moro aqui na região sul, então o clima daqui está mais para o subtropical. Ele tem temperaturas amenas, né, temperaturas, 4 estações bem definidas. Então, olhem só, as características do clima da região sul, subtropical. Simplesmente, as mudanças climáticas, elas desregulam tudo isso. Elas transformam esse clima em outras proporções, né? Deixam ele mais quente, né? Então, assim, as mudanças climáticas são o aumento da temperatura, né? A variação do clima em escala global. Vamos lá. Bom, então, olha só, as principais causas. Nós temos os desmatamentos, as queimadas, os combustíveis fósseis e a agricultura e pecuária intensiva. Muito bem, olhem só, o desmatamento seria, né, as florestas desmatadas. Isso daí vai resultar em mudanças climáticas também, né? Faz mal para o meio ambiente. As queimadas, né? Você queimar uma floresta, né, ou uma mata em larga proporção vai resultar em fumaça. Né? Essa fumaça é gás carbônico, e o gás carbônico, gente, a gente já vai falar dele mais para frente, ele vai corroer a camada de ozônio, né? Vai diminuí-la. Bom, os combustíveis fósseis vão pela mesma linha, por exemplo, vamos dizer assim, o petróleo, né? A gasolina, enfim, tudo que faz combustão, né? E é um combustível, vai resultar aí, né, também na combustão que vai levar ao gás carbônico. Então, tudo que leva, gente, essa combustão, né, essa fumaça, faz com que exista uma corrosão na camada de ozônio. Por fim, agricultura e pecuária intensiva. Bom, a agricultura intensiva, gente, é aquela agricultura tecnológica. Então, assim, a agricultura que utiliza de modernidades, né, para fazer, digamos que, os tipos de plantio. Agora, a agricultura extensiva é aquela mais antiga, gado solto no pasto, enfim, né? Então, algumas coisas que influenciarão nas mudanças climáticas. Bom, e as consequências, gente? Lembrando, as causas vêm antes, as consequências vêm depois, obviamente. Então, olhem só, consequências. O aquecimento global, né, o aumento das temperaturas, o derretimento das geleiras, as mudanças nos ecossistemas e os impactos na saúde e economia. Então, aí, todas consequências, né, dessas mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Bom, agora falando um pouco sobre o efeito estufa, gente. É importante a gente dizer que o efeito estufa, ele não é uma coisa ruim. Daí você pensa, meu Deus, professor, como assim não é uma coisa ruim? Eu sempre me falaram o efeito estufa como algo ruim. Então, o efeito estufa, gente, ele surge naturalmente. Ele já está aí há milhares de anos, né? Desde os primórdios da Terra. Então, assim, simplesmente o efeito estufa, ele vai ser algo que mantém a temperatura da Terra de uma forma correta para que os seres vivos sobrevivam, né? Então, o efeito estufa, ele é algo natural, mas que se transforma em algo ruim atualmente devido ao ser humano. Olhem só, ele é um fenômeno natural que ocorre quando certos gases da atmosfera, né, conhecido como gases do efeito estufa, aprisiona o calor irradiado. Então ele aprisiona o calor. É necessário, né, isso daí para o sobreviver, né, na Terra. Porém, simplesmente o ser humano, ao fazer todas aquelas atividades que o professor citou, as causas lá no começo da aula,
simplesmente vai corromper esse efeito estufa contra nós mesmos, né? Então, por isso, né, que o efeito estufa é visto com maus olhos. Mas, não esqueçam, o efeito estufa é algo natural. Bom, agora sobre a famosa camada de ozônio, gente. Então, ela é uma região, né, da estratosfera da Terra. E o que vai acontecer? Ela contém, né, a concentração alta, né, de irradiação, né, do ozônio. Simplesmente, gente, então, ela atua como um, entre aspas, escudo, né? Então, esse escudo aí, gente, ele vai levar, por exemplo, a proteção da Terra, que é muito importante, né, que se exista essa proteção contra os raios ultravioletas. Gente, esses raios ultravioletas, por exemplo, causam câncer, né, doenças de pele, que vão ser prejudiciais para a saúde do ser humano. Por isso que ela é importante também, a camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, né, como é mostrado aqui pelas imagenzinhas ali, esse buraco na camada de ozônio, simplesmente ele vai ser resultado das atividades humanas também, né? Então, olhem só, camada de ozônio também é corrompida pelo ser humano, né? Esse buraco é onde existe menos concentração, né, de ozônio. Bom, e aqui a gente tem a imagem, né, de quem causa todas essas atividades. Então, sou eu, vocês, né, e todos os seres humanos. Então, nós seres humanos aí causamos, né, queimadas, desmatamentos, indústrias e até mesmo a questão de criação de gado bovino, gente. Daí, professor, por que você colocou gado bovino ali? Olhem só, o gado bovino, gente, ele é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, né? Por quê? Porque simplesmente através, né, de algo que ocorre dentro dele, por exemplo, de um arroto, ele vai gerar, né, o gás carbônico. Olha só que interessante, se você não sabia disso, gado bovino, ele gera gás carbônico também, gente, né? Para vocês verem. E a população de gado bovino não é nada pequena. Então, olhem só, mais uma ocorrência aí da questão da camada de ozônio. Bom, e sobre o derretimento da geleira, gente? O aumento das temperaturas globais, obviamente, ele vai aumentar a temperatura e vai levar a derretimento de gelo, né, das geleiras, que são de fundamental importância para o ser humano. Por quê? Porque é através delas que é refletido os raios solares, gente. Então, olha só, o gelo ele reflete o raio solar, ele é de fundamental importância, né, para os seres humanos. Mas, com o aumento das temperaturas, simplesmente elas vão derreter. Ao derreter, além de não ter aí esse escudo, essa reflexão, né, que tem por parte das geleiras, simplesmente também vai aumentar o nível dos mares. Em alguns lugares, gente, né, essa água vai para algum lugar, ela vai aumentar o nível do mar e vai fazer com que até mesmo alguns lugares eles sumam embaixo do mar, gente, né? Porque é muito gelo que tem, né, aqui no planeta Terra. Bom, agora um pouco sobre as consequências, vamos entrar mais a fundo, né, sobre elas. Temos, por exemplo, a pobreza e migração. Então, olha só, primeiro sobre a migração ali. A migração, gente, simplesmente é as mudanças climáticas, ocasionando pessoas, né, a sair de seus lugares devido às questões das mudanças climáticas, né? Elas causam, né, problemas sociais aí para essas pessoas, elas têm que sair do seu local de moradia. Também temos a pobreza. A pobreza, gente, as mudanças climáticas causam também. Percebam, gente, nada é por acaso. No Brasil, por exemplo, a região Nordeste, ela é uma região extremamente quente, clima semiárido, próxima à linha do Equador, que é o lugar mais quente, né, do mundo, é onde reflete mais sol, onde vai mais raios ultravioleta. E simplesmente, gente, lá nós temos umas regiões pobres, né, no Brasil. A gente pensa assim, né, que tem muitas regiões, né, de baixa renda, né? Por quê, gente? Porque a agricultura lá, ela não é feita tanto como em outros climas do Brasil. Por exemplo, a região sul, né, região sudeste, região centro-oeste. Então, olhem só, como o clima influencia até mesmo, gente, em questões sociais como pobreza, né? A gente sabe que região nordeste, sim, tem lugares, sim, que plantam, né, e tudo, mas o clima afeta muito, gente, o clima quente, né, nessas questões. Bom, outra coisa, já falei da agricultura, né? A segurança alimentar. Se não dá para plantar de uma forma adequada, né, devido às mudanças climáticas, vai ter, né, a questão da segurança alimentar, que é a falta
de alimento adequado para o ser humano, né, para as pessoas. Por fim, a saúde, gente. A saúde, ela é algo muito interessante da gente analisar. Por quê? Porque a gente pensa que essa fumaça, enfim, que sai das fábricas, dos carros, não vai afetar a nossa vida. Mas, olhando bem, ela pode causar, por exemplo, problemas respiratórios, né? Então, olhem só, os problemas respiratórios podem ser causados por fumaça, né? Nas cidades grandes, aí, por aí, simplesmente isso daí pode ser algo que afeta a sua saúde. Outra coisa também, o professor já falou, as doenças de pele, né? Então, as doenças de pele causadas pela corrosão da camada de ozônio, entrando mais raio ultravioleta e chegando até o nosso corpo. Bom, agora, gente, é importante a gente falar de exemplos atuais das mudanças climáticas, né? Então, um dos principais exemplos que ocorreu recentemente, inclusive, e foi uma tragédia muito triste, foi a tragédia lá no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né, gente? Então, o porquê que aconteceu? Muitos alunos perguntaram para mim, né, e perguntam até hoje. Simplesmente, foram inundações, né, por quase todo o estado do Rio Grande do Sul, e eles foram causados pelo fenômeno El Niño. O que seria o El Niño, gente? Simplesmente é um fenômeno climático natural, importante dizer, então, ele é natural, que ocorre no Oceano Pacífico, caracterizado aí pelo aquecimento anormal das águas, gente. Então, as águas, elas se aquecem, né, de uma forma anormal e simplesmente ela vai ocasionar todo esse rebuliço na questão das chuvas, gente. Vai desregular, né, o clima. O fenômeno El Niño, ele foi, digamos que, impulsionado pelas mudanças climáticas, por que não? Né? Então é importante dizer. E o que foi ocasionado, professor? Simplesmente as tragédias do Rio Grande do Sul, né? Ele sempre, gente, ocasiona, né, tragédias, né? Sempre ocasiona, digamos que, fortes chuvas. Então, assim, mas agora foi de uma maneira generalizada, né? E o Estado não estava preparado para isso. Importante dizer. Agora, outra coisa, ele também ocasiona longas secas lá na região Nordeste. Então, para vocês verem como ele influencia quase no Brasil inteiro. Bom, e agora, para não dizer que o professor vai falar só de coisa ruim, né? A gente tem que falar de coisas boas, né? Que podemos fazer para o futuro melhor, né? Evitar as mudanças climáticas. Então, olhem só. Soluções. Energia limpa. Por exemplo, energias renováveis, gente. Substituir os combustíveis fósseis por energia renovável, né? Energia eólica, energia solar, energia até mesmo hidrelétrica, né? Todos esses tipos de energia, eles são energias que são limpas. Ou seja, eles não vão fazer mal para o meio ambiente. Isso é interessante. Diminuir o desmatamento, óbvio. Então, diminuir o desmatamento é uma coisa muito importante. É uma coisa que ajuda, né, no meio ambiente. Reflorestamento, gente. Importante dizer, você desmatar a floresta nativa, em sua grande maioria, não pode. Mas você reflorestar, ou seja, você ter um terreno e plantar ali, digamos que, árvores para cortar daqui 10 anos, por exemplo, isso daí está dentro da legalidade, né, gente? Por quê? Porque essas árvores nem existiam. Então, olhem só, reflorestamento, uma coisa boa, você evita o desmatamento, né? Mudanças no estilo de vida. Então, consciência para as pessoas, ou, por exemplo, até mesmo esse vídeo, gente. Esse vídeo aqui, ele vai chegar a muitas pessoas e vai ajudar para que as mudanças climáticas talvez diminuam. Então, por isso que as escolas cada vez mais investem em projetos, né, para que seus alunos eles possam, né, mudar o meio ambiente, né, para melhor e parar com essa cultura de destruição. Por fim, políticas públicas, né, gente? Exemplos de políticas públicas, podemos dizer aí as leis, né? Então, assim, leis que façam com que existam, né, proteção para o meio ambiente, né, ou leis que regulem a questão de emissão de gás carbônico por parte das indústrias. Então, tudo isso daí é algo muito interessante. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por mais uma aula de hoje. Espero que tenham gostado em relação às mudanças climáticas, né? Tudo para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse tema tão importante. Virão mais vídeos no canal, então podem deixar nos comentários aí qualquer vídeo que vocês queiram sobre geografia, atualidades, né? Todos esses conteúdos relacionados, né, a essa matéria. Seria isso, muito obrigado. Se inscreve, deixa o like, ajudem o professor. É isso, muito obrigado. Até mais.
Sabe? Aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor João Gabriel aqui para mais uma aula e hoje é o dia de ir bem. Ir bem.